Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso então aos poucos até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexê-la com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Pincele o recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos, aqui nesse caso, são suficientes.
Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente desta vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Depois de já ter sovado a massa um pouco mais, divida a massa em 10 pedaços iguais de mesmo tamanho e peso. Em seguida, faça 10 bolas de mesmo tamanho e peso também com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente com a ajuda de um rolo de madeira para abrir massas. Abra cada bola em um retângulo de 30 cm de comprimento por 15 cm de largura. Agora, pressione com as pontas dos dedos as laterais dos retângulos de massa já aberta. Faça isso para facilitar a colagem e a selagem da massa, para que as laterais da massa não soltem pelo tempo de descanso e não soltem também pelo tempo de assar. Comece a enrolar cada massa no sentido da largura, formando assim um cilindro de massa de 30 cm. Pressione com as pontas dos dedos as laterais de cada cilindro de massa para que a colagem das laterais fiquem fechadas perfeitamente. Faça isso na ponta superior e na ponta inferior. Faça isso com as pontas dos dedos. Termine de enrolar e disponha esse cilindro de massa na bancada untada com óleo, sempre com as dobras para baixo. Veja, faça isso com todos os cilindros de massa, deixando todos dispostos na bancada untada com óleo e sempre com as dobras para baixo. Perceba que aqui fizemos 10 cilindros de massa de 30 cm. Depois de já ter esticado todos os cilindros de massa e todos estiverem com 30 cm, eu vou te pedir para você esticar um pouco mais até que eles atinjam, todos eles, os 10 cilindros de massa, atinjam 40 cm de comprimento. Assim você vai ficar com 10 cilindros de massa com 40 cm de comprimento. Para fazer as tranças de 5 cordas, é necessário colocar de 5 em 5 cilindros de massa bem juntos. Trace agora uma linha imaginária bem no meio dos 5 cilindros de massa juntos. Aqui no caso, gente, a metade aqui é 20 centímetros. Note que os cilindros de massa devem ter o mesmo tamanho. Comece a trançar sempre pelo lado direito ou pelo lado que tiver um número maior de cilindros de massa. Nesse caso, o centro dos 5 cilindros de massa, o meio, deve estar sempre livre. Portanto, aqui temos 2 cilindros de massa do lado esquerdo e 3 cilindros de massa do lado direito. Se você for começar pelo lado que tem mais cilindros de massa, você vai ter que começar então pelo lado direito. Pegue o cilindro de massa do lado direito e passe para o centro.
Este centro deve estar sempre livre. Agora, pegue o cilindro de massa do lado esquerdo e passe para o centro dos 3 cilindros de massa. Este centro deve sempre estar livre. Continue. Passe o cilindro de massa do lado direito para o centro livre. Agora, passe o cilindro de massa do lado esquerdo para o centro livre. Faça isso até terminar toda a trança. Pressione agora com as pontas dos dedos a sobra de massa que sobrou no final da trança inferior. Faça isso colocando essa sobra para baixo da trança já com a metade pronta. Você vai fazer isso para travar, deixando bem travado para que o trançado não se desfaça. Agora vire a trança para o seu lado contrário para que seja possível trançar do outro lado. Note que desse lado é impossível entender o trançado. Não dá para entender nada desse lado. Faça assim. Desfaça uma ou 2 voltas completas da trança, deixando como no começo da trança que você já fez. Assim, você não se confunde na hora de trançar. Ou seja, deixe 3 cordas do seu lado direito e deixe 2 cordas do seu lado esquerdo. Assim. Agora, comece como você começou a primeira trança. Comece sempre do lado direito ou do lado que tenha o maior número de cordas, ou seja, do lado direito, que tem 3 cordas, ganhando do lado esquerdo, que você só tem 2 cordas. Portanto, comece as tranças pelo lado direito. Assim que você terminar de trançar toda a trança completa, vire a trança para o outro lado que foi onde você começou. Faça isso sempre. Agora, coloque e pressione com as pontas dos dedos as sobras de massas nas pontas superior e inferior, travando por baixo da trança já pronta, para que o trançado não se desfaça. Faça tudo isso com os outros 5 cilindros de massa. Acompanhe.
Coloque as duas tranças na forma já untada e enfarinhada. Coloque essas tranças no sentido do comprimento da forma. Pincele em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe essa massa descansar por cerca de 1 hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que as tranças dourem levemente a superfície. Retire as tranças do forno e com elas ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma, ativando o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar.